Boa tarde, comunidade da TV 247. Boa tarde, comunidade do Brasil Agora. Eu sou a Andréa Truz, hoje estou aqui no lugar de Daiane, então boa tarde para toda a comunidade. Já chego, então, aqui pedindo para vocês, primeiro desejando uma boa tarde, né? Hoje já é quinta-feira, né? Um bom começo de final de semana. Peço também para vocês que estão no Facebook, no X, em algum momento para cá, para compartilhar e deixar um like. Para quem já está aqui, é sempre esse pedido: deixar um like, compartilhamento, se possível, brasil247.com/apoio ou um pix, pix@brasil247.com.br. Ficar conosco até o final da nossa programação é um pedido mais do que importante, e acessar o site do Brasil 247, brasil247.com. Hoje um dia cheio, a gente já começa aqui com muita informação, muita notícia. Estou aqui com a doutora Arruda Bastos e, obviamente, a gente vai tratar desse assunto absurdo, que é o ataque aos mais médicos, mas também teremos hoje a presença de Renata Aroeira, também teremos a presença de Vassolé, e acabaremos a programação com Barato da Idade. Então, fiquem com a gente. Doutora Arruda Bastos, seja muito bem-vindo. Boa tarde, como vai? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os internautas do Brasil Agora, da TV 247. Um prazer estar aqui com você na tarde de hoje para nós conversarmos a respeito de mais uma pseudo-punição e agora envolvendo as pessoas que articularam, que iniciaram mais médicos em 1900, quer dizer, em 2013, 2012. Eu era secretário de saúde aqui do Ceará, eu participei de toda a formulação desse programa Mais Médicos, o Alexandre Padilha era o ministro, Perfeito, sim. né, e tudo mais. Então, é uma coisa assim absurda, quer dizer, você voltar a 2013 para falar de um programa que todos sabem do êxito que ele foi, né, do que hoje ele representa, 99% do programa Mais Médicos hoje é formado por médicos brasileiros. Na época, nós não tínhamos essa possibilidade e muitas cidades com dificuldade de ter médicos nos seus programas de atenção básica de Básica, saúde, né? atenção primária, na estratégia de saúde da família. Então, é lamentável o que nós estamos vivendo, mas acho que nós vamos sair, como sempre, mais fortes do que entramos nessa crise. Doutora Arruda, eu começo até pensando, porque qual é o link, né? Porque não tem racionalidade absurda nenhuma. Você voltar a fazer um ataque em 2013, fazendo uma analogia, não é, a trabalho forçado por parte da ditadura cubana. Ditadura. Trump falando em ditadura, o que ele está instalando nos Estados Unidos, eu não sei o que é, mas tudo bem. Mas, por outro lado, eu vejo aí uma tática do Steve Bannon com o clã Bolsonaro, porque parece que é algo reverberado. A gente viveu esse ataque em 2013, aquela coisa absurda, né, nos aeroportos, como lembra, né, os médicos chegavam, aquela coisa vergonhosa, aquele ataque, que já foi um ataque à democracia, inclusive, né, um ataque ao governo Dilma, um ataque às políticas públicas. Parece que eles querem reinaugurar esse tipo de sentimento, porque eles não estão conseguindo, né, via tarifaço, via essa história absurda de salvar a família Bolsonaro, ou melhor, salvar Bolsonaro, né, de todos os crimes que eles cometeram. Então, parece que são ataques que, a princípio, né, são dois, agora, né, até então, são dois funcionários do governo, né, que estavam ali naquele momento, quer dizer, que tem um papel nos mais médicos, mas é algo que pode ampliar e criar cada vez mais, tentar, eu acho, que é criar aquele sentimento. Não dá essa impressão? Mas eu acredito que eles estão ouvindo o galo cantar e não sabem aonde, porque parece que eles pararam no tempo. Se isso fosse em 2013, 2014, com as entidades naquela época mal esclarecidas com relação ao programa Mais Médicos, a todo aquele início daquele golpe jurídico, parlamentar e tudo mais, e com a mídia toda ao lado, criticando o lançamento do programa. Hoje não, hoje o programa Mais Médicos, nós temos que agradecer a coragem daqueles técnicos, daqueles profissionais, daqueles gestores que, naquela época, junto com a presidente Dilma, criaram o programa Mais Médicos. Se isso não existisse, nós ainda estaríamos com muita dificuldade na atenção primária. Não tínhamos conseguido reduzir mortalidade infantil, não tínhamos conseguido avançar na vacinação das crianças, que isso com o Bolsonaro ele tentou
destruir, agora nós estamos retomando esse índice de vacinação, não tínhamos conseguido reduzir mortalidade materna e tudo mais. Então, ouviram cantar e não sabe aonde, né? Quer dizer, remover isso aí, isso foi um programa exitoso, um programa feito internacionalmente, 60 e tantos países na época, e hoje até continuam utilizando médicos formados em Cuba, que são médicos muito preparados na atenção primária à saúde. Eu visitei Cuba várias vezes, quando eu era secretário de saúde aqui do Ceará. Eu passei praticamente 8 anos aqui na Secretaria da Saúde, quando o governador Cid Gomes era o governador. Eu fui vice-presidente do CONAS, eu viajei com o ministro Padilha na época, e agora ministro novamente da Saúde, para visitar a estrutura que Cuba oferecia à sua população, visitar a ELAN, que é a Escola Latino-Americana de Medicina, sediada em Cuba. Então, estão escutando, estão, assim, totalmente desesperados. O que eu sinto, até como um médico já bastante calejado na profissão, com mais de 46 anos, de profissão e ocupando as funções que eu já ocupei, tanto na área pública, privada, a posição que nós temos de diversas entidades, como é o caso da nossa entidade, a Associação Brasileira de Médicos e Médicos para a Democracia, nós estamos sentindo que é uma coisa assim, de barata voa, joga para cima para ver o que cola. Isso não tem nada que colar. E pegaram 2 pessoas que foram importantes no programa Mais Médicos, mas não pegaram nem as pessoas que estavam totalmente à frente, né? Porque o ministro Alexandre Padilha é quem estava à frente dessa articulação. O presidente, o grupo que presidia na época, todo o grupo do COSEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, as pessoas que estavam no CONAS, que era o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, que eu participei, né, na época, os secretários estaduais que acolheram todo esse programa, que implantaram esse programa nos seus estados. Nós implantamos aqui no estado do Ceará o programa Mais Médicos, inclusive o ato mais deplorável deste período aconteceu aqui no Ceará, e eu era o secretário de saúde, estava na Escola de Saúde Pública recebendo os primeiros médicos que vinham do programa Mais Médicos, na casa de aproximadamente 70 médicos, alguns brasileiros, alguns médicos formados, brasileiros formados no exterior, e alguns médicos do programa da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que estavam vindo também. Nós aqui no Ceará sediamos o Nordeste, e teve aquele ato, naquele momento, inclusive capitaneado pelo Sindicato dos Médicos, infelizmente, que deu aquela repercussão daquele ato de xenofobia contra os médicos cubanos, inclusive comandando que voltassem para a senzala e agredindo, e aquele, inclusive, fez assim como virasse a chave, porque as pessoas entenderam que não era com aqueles argumentos que eles estavam usando que iam confrontar o Mais Médicos. Após o que aconteceu, inclusive, teve um recrudescimento das entidades com relação a não apoiar o Mais Médicos. Hoje, o Mais Médicos não tem dúvida. Tanto que, quando o presidente Lula voltou, depois do Bolsonaro tentar acabar com o Mais Médicos, e quase acaba mesmo, porque ficou de criar um programa alternativo e não criou, tá certo? Então, muitas cidades sofreram, muitas secretarias de saúde ficaram sem todos os seus profissionais, e o presidente Lula, com a ministra Nízia primeiro, e agora com o ministro Padilha, retomaram todo esse processo. Então, não tem, eu acho que isso aí faz como toda isso que a gente fala de tentar ferir a nossa democracia, a nossa autonomia. Agora os Estados Unidos vão querer dizer qual é a política de saúde que o Brasil vai usar. Então, uma vai ser o SUS, se eles resolveram lá, vão punir quem criou o SUS. Vai voltar, então, a Constituinte de 1988, que eu participei da Conferência Nacional de Saúde, vai voltar a década da ditadura, da reforma sanitária, que nós, na época, eu como estudante, nós lutávamos para ter uma reforma sanitária, para mudar o modelo de saúde na época e criar o SUS, porque isso é uma agressão aos mais ou menos, mas também ao sistema único de saúde. Eles não entendem, eles não têm um sistema de saúde. Isso foi demonstrado durante a pandemia. Os Estados Unidos não têm um sistema de saúde, não tem até hoje, cada vez o sistema fica pior. E o Brasil, apesar de tudo, apesar de ter toda a oposição do governo Bolsonaro, todos os ministros negacionistas, o SUS sustentou aqui
o atendimento das pessoas que necessitavam de hospitalização, as pessoas que necessitavam de atendimento, e é reconhecido o trabalho que o SUS fez. Todos louvam o Sistema Único de Saúde brasileiro, é exemplo para o mundo, é exemplo para o mundo. Então, acho que isso é uma agressão, eu acho que foi um tiro, como novamente, um tiro, como se chama, no pé, tá certo? Porque utilizar, como foi feito com o PIX, utilizar o SUS, utilizar o Mais Médicos para agredir o governo, para tentar uma anistia para o grupo que promoveu o golpe, para o grupo que quis assassinar o presidente da República, quis assassinar o ministro do Supremo, quis assassinar o presidente do Senado, e tudo que foi já totalmente, fartamente descoberto, com provas, com testemunhas e tudo mais. Então, é uma coisa que não serve. Então, eu acho que aí nós devemos tratar da mesma coisa que tratamos o PIX, tá certo? Uhum. É nosso, o SUS é nosso, com mais médicos, com mais especialidades, com tudo que o SUS vem cada vez mais crescendo, cada vez mais ampliando a sua atenção à saúde, reduzindo realmente os indicadores, melhorando a qualidade de vida, aumentando a expectativa de vida dos brasileiros. Então, nós devemos só repudiar, nossa entidade já imediatamente já emitiu uma nota que está nas nossas páginas, inclusive na internet, a Associação Brasileira de Médicos e Democracia, e devemos continuar isso, solidários aos que estão sendo agredidos, colocando a cara a tapa. Querem que por exemplo, eu fui um dos criadores aqui no Ceará. Querem também fazer a mesma coisa? Tá certo? Eu acho até que o Ministério da Saúde tem que dar uma nota mais séria, Mas, defender o que temos. Nós não aceitamos este tipo de intromissão, esse tipo de sanção de um governo estrangeiro na gestão da saúde do Brasil. Perfeito. Inclusive, tem um comentário aqui, basta lembrar, agora eu perdi aqui o comentário, mas eu vou encontrar. Ele falou assim: basta lembrar o quanto o SUS foi atacado aqui, Fabrício, né, Schweitzer. Basta lembrar como ficou o SUS durante a administração do genocida e os ataques que ocorreram mesmo, né? Ali foi um processo de ataque que levou, né? Aliás, só não levou uma privatização do SUS porque teve a Covid ali, mas tudo indicava, inclusive, que teria esse caminho, né, doutora Roda? E nesse momento, esse tipo de apito de cachorro, até teve uma pessoa no chat que perguntou, até separei a pergunta dele, se não seria o Alex Oliveira. Ele falou, né, que o Marco Rubio, por ser descendente de cubanos, ele vê isso como uma vingança particular, não necessariamente ao governo. Eu não sei se teria ali uma relação. Eu acho que ele pode usar a Cuba como um grande apito de cachorro, mas eu acho que é uma interferência, sim, ao Sistema Único de Saúde que deu certo, né, doutor? E o que nós temos que dizer é exatamente isso. Esta investida é contra o Sistema Único de Saúde. Isso são das multinacionais da saúde, daquelas pessoas que sempre quiseram privatizar o SUS. É uma forma de tentar, mais uma vez, falar contra o nosso sistema de saúde. Mas isso todo brasileiro sabe. Quem é o brasileiro que não sabe que aqui é onde se faz mais transplantes, que aqui é onde se tem o tratamento completo na atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, que aqui todas as vacinas estão disponíveis no sistema público de saúde totalmente de graça, que aqui nós temos crescido cada vez mais nos atendimentos de urgência e emergência, no SAMU, que está universalizado, não tem isso por fora. Quem já foi, quem fez estágio, quem visitou os países por aí afora, sabe que não tem isso, não tem o que nós temos aqui, condição, nós temos aqui em termos de sistema público de saúde, é o maior e melhor sistema público de saúde. Precisa continuar avançando, precisa de mais investimento, o presidente Lula tem colocado investimento mais na saúde, nós tivemos muita sorte em ter dois grandes ministros, a ministra Nízia, uma grande ministra, e o Alexandre Padilha, um outro grande ministro, para confrontar os péssimos ministros que nós tivemos no tempo Bolsonaro, que se for fazer uma discussão qual o pior, eu não sei se foi o Pazuello, eu não sei se foi o Mandetta, eu não sei se foi o Queiroga, juntando os três, tá certo? Que queriam destruir o SUS, e você tem toda a razão, André. Só não privatizaram o SUS porque a pandemia surgiu, porque o Mandetta, ele foi ser ministro da Saúde com o trabalho exatamente para tentar
reduzir a universalidade do SUS, reduzir os pilares do SUS, a equidade, a universalidade e a integralidade, todos os princípios do SUS, alegando que o SUS é caro, que o SUS, na mão das empresas privadas, normalmente nas estrangeiras, principalmente, na mão das operadoras de plano de saúde internacionais que compraram boa parte das empresas brasileiras dessa área, que isso ia ser melhor. E nós vimos que a pandemia foi exatamente aquele teste para demonstrar que nada disso que se falava era realmente realidade. Então, ele teve que mudar o roteiro no final, depois acabou sendo demitido e conseguiram dois outros que tentaram ainda continuar, mas já fragilizados com esse tipo de argumento. A mesma coisa que acontece agora. Então, você querer mexer no SUS é a mesma coisa que mexer no PIX, é a mesma coisa que querer mexer na nossa soberania. Isso não vai ter êxito, eu acho que isso as entidades devem formar ao lado Perfeito. daqueles gestores que criaram o programa Mais Médicos, defender e colocar, como eu falei, colocar a cara a tapa, tá certo? Eu criei o Mais Médicos, eu ajudei a criar o Mais Médicos. E daí? Eu criei o Mais Médicos. E daí? O que é que um governo estrangeiro tem a ver com isso? Criei em 2012, 2013. Implantei, recebi os médicos, capacitei esses médicos, distribuí esses médicos, apoiei nas entidades que pertencia no Conselho de Saúde, Conselho Nacional e na Secretaria de Saúde do Estado, como outros fizeram a mesma coisa. O que é que vão fazer com a gente? Vão tirar a mesma coisa? Vão tirar o nosso visto? Vão tirar alguma coisa? Fazer outra coisa? Porque em 2013, qual era a nossa... Nós compramos vacina, nós compramos medicamentos de Cuba na época. Por que não foram tocar isso aí? Eu visitei as fábricas de medicamento de Cuba, as fábricas de vacina de Cuba na época. Né? Então, alegar que naquela... está contra o bloqueio, está contra o bloqueio de Cuba. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Mas isso tem muito, André, de brasileiros, principalmente dos que estão lá trabalhando contra o Brasil, soprando no ouvido qualquer coisa, levando matérias requentadas, matérias antigas, e aí pega um grupo totalmente despreparado. Porque, olha, se o presidente Trump é um presidente totalmente despreparado para tudo, tá certo? Despreparado para ser presidente, para ser um estadista, e tem mostrado isso. Não conseguiu se reeleger, tá certo? Um dos poucos presidentes americanos que não conseguiu se reeleger. Tentou o golpe para permanecer no poder, não conseguiu. E depois tentou e conseguiu não ser punido, coisa que diferentemente está acontecendo no Brasil. Nós estamos dando e demos e continuamos dando aula de democracia. Eu concordo com todos que dizem isso. O Brasil é um dos países mais democráticos do mundo. No SUS nem se fala, na saúde nem se fala, né? Então é isso. Eu acho que devemos continuar apoiando o governo, apoiando as instituições, apoiando o Supremo Tribunal Federal, apoiando que se chegue dando todo o direito de defesa, mas com o que já está aí, que os punidos sejam realmente presos, paguem e sirvam de exemplo para que ninguém mais queira dar um golpe no Brasil não sendo reeleito, porque se for assim, nós vamos ficar sempre sobressaltados de alguém que não for reeleito, o presidente Lula ser eleito novamente, e alguém não contente vai dar um golpe porque teve uma anistia e sabe que não vai ter punição nenhuma. Então, eu acho que isso só serve para colocar mais uma categoria, que eu acho que são os profissionais de saúde esclarecidos, são os gestores de saúde, são os médicos esclarecidos, mesmo aqueles que não são progressistas, são conservadores, eles não aceitam que se mexa no sistema único de saúde. E hoje eles formam fileiras, não existe crítica das entidades contra o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos já está sedimentado. E ele está sedimentado porque a sua base foi feita no governo Lula, por essas pessoas que agora estão sendo sancionadas pelo governo americano.
Tem mais, né, doutora Roda? O que a gente tem é um modelo que as políticas públicas que dão certo, elas acabam sendo adotadas em outros países. Então é uma retórica absurda falar que é o tipo de trabalho, a forma como foi empregado, analogia trabalho escravo, um outro momento, não é? Falar que vai enriquecer o regime cubano. É tanto lugar comum, não é? De ataque à esquerda, mas eu acho que, e o ponto que mais assusta nessa história é porque eu acho que não tem precedentes, né? Eu acho que não há precedentes de revogação de vistos por conta de ações de políticas públicas, que no fundo é para trazer o bem comum e coletivo. Não é? É um absurdo. E o que é pior, não é? Interferência internacional ainda. Como Você se tem, eles estivessem, de alguma forma, descumprindo a Organização Internacional do Trabalho, né? Tudo muito doido, né? você tem toda a razão, mas vamos só raciocinar. O que é que o governo Trump quer? Interferência no judiciário, para que o judiciário absolva ou pare o processo, ou elimine os processos. É uma coisa impossível no país democrático, não tem essa possibilidade. Quer interferir no sistema de pagamento do Brasil, um sistema que está acreditado, testado cada vez mais, agora vai parcelar o pagamento por Pix, porque as empresas americanas estão sendo prejudicadas. E daí? E daí? Por que, que as empresas americanas elas criam Pix? Elas passem a receber recursos de outra forma, vão para um país que não tem Pix, invista. Por que, que os Estados Unidos é que tem que ditar? Como é que nós vamos fazer os pagamentos? Como é que nós vamos ter saúde? Onde é que nós vamos comprar medicamento? Onde é que os médicos vão trabalhar aqui? Como é que nós vamos formar os médicos? Por quê? Por quê? Quer dizer, não tem. Isso é uma coisa incrível. Pena que a gente ainda vê que existem pessoas, inclusive na imprensa, infelizmente, pessoas que apoiam esse tipo de coisa. Tem uma matéria que eu li hoje dizendo que o menor dos prejuízos é a anistia. O menor dos prejuízos é a anistia. Eu vi um colunista escrever como é que o menor do prejuízo é a anistia. Então, você ficar de quatro para uma pressão que tem do governo estrangeiro, como é que você vai se recuperar disso? Então, qualquer coisa que você fizer daqui para frente, você tem que ser tutelado, você tem que perguntar se pode fazer, tá certo? Então, não existe isso. Não, a anistia é um problema já, para mim, superado cada vez mais. E cada dia que surge uma punição dessa nova, um segmento novo, eu acho que a gente forma aquele caldo de cultura, tá certo? Da brasilidade, da defesa da nossa pátria, da defesa da nossa democracia. Nós fomos forjados nessa luta democrática. Eu sei que tem muitos jovens que não viveram 64, que não viveram aquele período. Uma pessoa com a minha idade, você não que é muito jovem, mas na minha idade eu fui formado na luta contra a ditadura. Eu entrei na minha faculdade de medicina em 74, no auge da ditadura. Me formei em 79, ainda era ditadura. Na época não tinha SUS, que o SUS só É surgiu em verdade. 88, né? É. Então, as pessoas precisam saber história, precisam saber como era na época. Ditadura era aquela de 64 até 85, aquele que era ditadura. Hoje nós não temos ditadura no Brasil. Quer dizer, querer dizer que o Brasil não respeita direitos humanos. Como é que o Brasil não respeita direitos humanos? Qual é a entidade internacional de defesa dos direitos humanos que coloca o Brasil na sua lista de países que não respeitam a. Podia, na época do Bolsonaro, ele não respeitar. Então, não existe isso. Mas essas coisas, é aquele negócio, é a narrativa. Então, nós temos que, por mais boba que seja, a gente acha que isso é insignificante, é impossível que alguém possa acreditar nisso, mas nós não podemos ficar calados. Por exemplo, é impossível que alguém não defenda o SUS, mas eles falando tanto mal, tanta coisa, inventando coisa, quer dizer, mas médico não tem nada a ver com exportar, com trabalho escravo, tanto que quando o Bolsonaro acabou, quis acabar com mais médicos, muitos médicos permaneceram aqui, muitos médicos ficaram no Brasil. Então, onde é que esses médicos estavam escravizados? Né? Não existe nada disso. Então, eu acho que nós temos que cada vez aumentar mais, e se for necessário, que eu acho que vamos para as ruas. Vamos para as ruas defender a nossa pátria, defender a nossa soberania. Eu acho que nós temos que estar assim. Hoje as redes sociais são uma trincheira, mas na rua a gente tem muito mais repercussão. Mas eu acho que eu conclamo realmente as entidades
no momento, já que nós estamos tratando de saúde, nós devemos defender o nosso sistema de saúde, porque isso é só uma parte. Daqui a pouco vão inventar outra coisa com relação às SUS, vão inventar alguma outra artimanha para punir alguém. Vão querer punir talvez o ministro, ou vão me punir aqui no Ceará, porque eu fiz parte dessa implantação. Né? Então, uma coisa, como eu falei no início, você voltar a 2013, 2013 já estão aí, passou mais de 12 anos, 15 anos, sei lá quantos anos já Não é, faz isso. exato, 12 anos depois, né? 12 anos Requentar uma depois. matéria, né? Requentar algo tão fora, né, da nossa Pois é, não tem cabimento nenhum. probabilidade, né? Como na época ninguém falou nada a respeito, na época não teve nenhum país estrangeiro, nem da Europa, nem da América do Sul, nem mesmo os norte-americanos que tenham levantado nada. Pelo contrário, o governo americano, na época, inclusive apoiou, porque através da OPAS, através de articulação com a própria Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde defendeu o programa. Os contratos eram todos feitos com a Organização Mundial de Saúde, através da Organização Pan-Americana de Saúde, então não tinha nada por baixo dos panos, E, nada doutora ilegal. Ruda, Né? não, e mais, né? Duvido que algum município que seja beneficiado pelos mais médicos vai querer abrir mão. Pois é. Não, e outra Não é? coisa, olha Ponto. os dados que eu tenho, André. Hoje, 93% dos médicos do programa Mais Médicos são brasileiros. Nós temos aproximadamente, mais ou menos, 63 milhões, são milhões, quase a metade do brasileiro beneficiado com esse programa. Tá certo? Temos 45 mil inscritos nesse programa, 45 mil médicos inscritos nesse programa. Então, eu tenho um programa irreversível, né? Então, isso aí é como eu falei, requentar uma coisa de 2013 para tentar justificar mais como se isso fosse somar com o que está existindo com os ministros do Supremo, isso vai existir com algum outro, para que as pessoas tenham medo, receio. Mas como é que eu vou ter receio de ter um visto bloqueado ou alguma coisa desse tipo? Não quer que eu vá lá, eu não vou, eu não tenho nem interesse em ir. Meu visto está igual o do Moraes, está com 3 anos que o meu está vencido e eu nem fui atrás de renovar, tá certo? Então, Não, não e como tem se isso. fizesse questão também, né, doutor? Assim, eles são tão pequenos, né, nessa relação, né, Pequenos. E e outra coisa, isso autocentrados. passa. Ó, né, André? Isso passa. Nós já vivemos muita coisa também no Brasil, isso passa. Nós passamos pelo governo Bolsonaro, passa. Esse governo americano vai passar. O que nós não podemos nesse período em que ele está, nós deixarmos que eles tomem conta do Brasil, que fira a nossa soberania, Exato. que mexa no SUS, que mexa no PIX, que mexa no Supremo, que mexa Isso aí nós não podemos permitir, porque tudo passa. Esse governo ele não conseguiu se reeleger, não vai conseguir. O ano que vem ele já está com receio, fazendo artimanhas para tentar mudar o número de Já está deputados fazendo, exato, tentando mudar o nos sistema. estados americanos, que ele sabe, as pesquisas mostram que ele vai ser derrotado e não vai ter mais maioria na Câmara. Então, é tentar fazer ali um golpe, virar a mesa para poder permanecer. Então, vai passar, e eu acho que quem resistir, tá certo? A esse momento de dificuldade, vai engrandecer tanto a sua biografia, como vai engrandecer o Brasil. O que nós estamos aqui defendendo é a soberania. Quem for atacado por um governo brasileiro, um governo estrangeiro, qualquer que seja, ou na saúde, ou na justiça, ou no executivo, ou no legislativo, como também já se tentou fazer punição para presidente do Senado, punição para presidente da Câmara. Então, qualquer punição em qualquer esfera de governo, e até um indivíduo que já participou do governo e continuou o seu trabalho em outra área. Então, nós devemos, a palavra certa é resistir. Tá certo? Perfeito. Eles estão com esse receio, porque eles sabem que o Brasil
não depende mais. Eles pensam que ainda está naquela época em que os Estados Unidos mandavam em Exato, tudo. que tinha, né? E tentar Que trazer essa mandava em ideia, né? tudo. Recompor essa Né? ideia do Não big existe, stick, nós não né? dependemos. É claro que nós queremos ter relação com os Estados Unidos, queremos vender nossos produtos para lá, queremos comprar o de lá, mas se eles não quiserem, nós Tá vamos vender tudo nossa bem, né, castanha, nós doutor? vamos mandar nossa castanha do Ceará para quem queira, nós vamos mandar Perfeito. nosso pescado para quem queira, nós vamos mandar nossas redes para quem queira, vamos mandar aqui nossa cajuína para quem queira, tá certo? Os produtos regionais fabricados aqui. Né? Então, Perfeito. eu acho que é Doutora isso, é Arruda, resistir e esperar que as coisas mudem. perfeito. Infelizmente, deu nosso horário, eu agradeço muito a sua presença. E tinha uma pessoa até que perguntou aqui, olha, por que, que o Lula não usou o SUS? Para a gente usar, eu, por exemplo, usei, uso, meu filho usa, usei agora segunda-feira com minha mãe, então SUS é vida, SUS é vida. Doutor, muitíssimo obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, e só um recadozinho para aqueles colegas médicos e estudantes de medicina, que a nossa entidade tem crescido muito, é a Associação Brasileira de Médicos e Médico-Democracia. Só acessar nossas páginas, ver todas as notas, a nossa atividade. Temos, inclusive, uma Assembleia Geral agora no fim deste mês, e nós estamos abertos para recebê-los todos na nossa entidade como filiados e formar conosco a luta a favor do SUS, a favor da democracia brasileira. Muito obrigada, doutora Arruda. Até a próxima.